De acordo com o cenário político atual, o Giro em Ação vai abordar hoje os três poderes. Como funciona o Executivo, Legislativo e Judiciário? Realmente, há uma harmonia entre os poderes? São independentes? Eu sou Demóstenes Reis e este é o Giro em Ação. A presença de vocês, e para nós iniciar o programa de hoje vamos ver uma reportagem que a nossa produção fez na Praça dos Três Poderes em Brasília. Confira. Hoje o programa Giro em Ação está na capital do Brasil. Vamos entender melhor como funcionam os três poderes, como surgiu, como foi sua separação e atribuições de cada esfera. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, juntamente com os ministros indicados por ele. Cabe ao executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes no país. Ao poder legislativo cabe legislar e fiscalizar, sendo ambas igualmente importantes. Exerce também alguns controles como político-administrativo e financeiro-orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas. Ao Poder Judiciário cabe a função jurisdicional, que consiste na aplicação da lei a um caso concreto, que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. Muitos filósofos e pensadores se preocuparam com a divisão do poder. Antes o poder estava na mão do rei. O rei tinha o poder absoluto. Agora esse poder foi dividido em três, de acordo com John Locke, Montesquieu. E eu quero fazer uma pergunta para Ludmila. O Brasil adotou a divisão tripartidária de poderes, que são Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso aconteceu depois do Império, correto? Sim. Sim. Demóstenes, obrigado pela pergunta. O Brasil, acompanhando todos os países europeus, né, que adotaram a partir do nascimento do pensamento moderno e da modernidade a ideia da tripartição de poderes como a gente entende hoje, o Brasil, quando deixou de ser colônia de Portugal, também instituiu aqui o regime de três poderes, principalmente bem melhor estabelecido a partir da proclamação da República em 89. Mas nós, né, acompanhando a modernidade e as vanguardas europeias, dividimos o nosso poder e pulverizamos a exemplo do que é hoje. De uma forma sintetizada, qual é a função do Executivo, Legislativo e Judiciário? Bom, Demóstenes, essa pergunta hoje ela é um pouco polêmica, mas bem sintetizada. A função do Executivo é gerir, administrar, a função do Legislativo é fiscalizar o Executivo e fazer leis, e a função do Judiciário é julgar as infrações que ocorrem diante do ordenamento jurídico posto. Em maneira resumida, é isso. Professor Railton, diante do atual cenário político, há uma crise política institucional no Brasil ou não? Pois bem, quando observamos o comportamento dos agentes públicos e também o comportamento da sociedade, ao meu ver, nós não estamos num clima de normalidade. Quando você vê manifestações públicas pedindo o fechamento do STF, do Congresso Nacional, e quando você vê o presidente da República corroborando ou apoiando manifestações como essa, quando você vê um poder se arvorando atribuições que são de outro poder, tecendo críticas inoportunas e indevidas e que ferem a própria Constituição, nós ficamos muito preocupados com a nossa democracia, que vive o seu mais longo período, que seria de estabilidade, mas, ao meu ver,
ela é frágil e corre muito risco, portanto, nós devemos fortalecer a participação popular, a participação da sociedade civil, dos conselhos, dos movimentos sociais, das organizações sociais, porque só o povo, que é o soberano, participando, fiscalizando, a democracia será, de fato, garantida conforme o que determina a Constituição de 88. Lorena, tenho duas perguntas para você, mas antes de eu fazer a segunda, fazer aqui a primeira, o que é medida provisória e decreto? Bom, eu vou fazer uma introdução primeiro, Demóstenes, se você me permite. Lá no artigo 2º da Constituição Federal, nós temos a independência e harmonia dos poderes e a sua posterior divisão, sendo poder executivo, legislativo e judiciário. Todos os poderes trabalhando entre si de forma independente e harmônica. Esse é o nosso mandamento constitucional. Pois bem, só que esses poderes, eles têm atribuições típicas, que a doutora Ludmila colocou aqui para nós, e também atípicas. Então, dentro da função típica, o legislativo cria leis e fiscaliza. Dentro da função típica, o executivo executa essas leis. E dentro da função típica, o judiciário aplica, julga. Na função atípica, há uma inversão desses poderes no chamado controle de constitucionalidade. Um poder adentra dentro do outro poder, ajudando entre si, controlando um ao outro. Então, quando o executivo edita uma medida provisória, ele está o quê? Legislando. É uma função atípica. E aí eu já respondo, o que é uma medida provisória? Medida provisória é uma medida editada pelo próprio presidente da República com força de lei, é uma garantia constitucional, né? Ela é ratificada pelo Congresso Nacional e tem um prazo total aí de 120 dias. Quando eu vou usar uma medida provisória? Em casos de urgência, né? Lá na própria Constituição fala isso. E aí eu adentro também num ponto que eu li nessa matéria, acho que comentei até com o professor há uns minutos. Em 6 meses de governo Bolsonaro, nós temos 14. Alguém me corrige, mas até então, onde eu li e vi no site, nós temos 14 medidas provisórias. Então é um exemplo atípico, onde o executivo legisla. Tá? Então, na minha concepção, ele é preocupante, porque a função dele é executar, enquanto a função do legislativo é criar e fiscalizá-lo. Tá? Então, uma opinião assim, juridicamente falando, e até como cidadã, não pode ocorrer a usurpação da função, mas sim a harmonia entre os poderes. O decreto sobre posse, né, porte de armas, parece que já é o 2º ou 3º decreto que foi publicado, né? 7. Já 7? 7 decretos. Isso não passa uma insegurança jurídica? Na verdade, ele foi até revogado pelo Congresso Nacional e pelo Senado. Mas, enfim, é onde a gente fala da atribuição atípica. Pera lá. Eu tenho o Estatuto do Desarmamento. É lei? Sim, é lei. Então, hoje, o nosso governo atual, ele está alterando uma lei via decreto. Daí, a função atípica de controle. Porque agora vai ter essa questão de controle. É constitucional? Não, não é constitucional. Há essa discussão. Professor Itami, diante desse cenário, desses conflitos, entre o executivo, o legislativo e até o judiciário, eu vi agora o presidente um dia desse lançando uma crítica contra o STF. O senhor acha que não está faltando assim, uma articulação mais política do executivo? Ou de ambos os poderes?
Eu acho que o executivo está, vamos dizer, extrapolando. Eu acho que ela colocou bem a questão das funções atípicas. Eu acho que ele está extrapolando. Quer dizer, eu acho que nós vivemos realmente um processo, quer dizer, não só do judiciário, que a gente não fala muito, da judicialização da política. Quer dizer, o judiciário que tem um papel de resguardar a Constituição, de defender a Constituição, de julgar o que é inconstitucional, né? O próprio Supremo tem interferido politicamente, e a Justiça, de um modo geral, tem feito isso, extrapolando, vamos dizer assim, os seus papéis constitucionais, e num processo de interferência política que competiria, vamos dizer assim, à Presidência da República ou ao Congresso. Quer dizer, porque nessa perspectiva colocada por ela, né, e reforçada pela advogada aqui, nós temos que o judiciário, ele ficaria mais restrito às questões de julgamento mesmo, de infrações de julgamento, e não de interferência no campo político. Então você tem realmente esse processo acontecendo no Brasil. Bom, e aí, vamos dizer, caminhando um pouco nessa perspectiva, tem uma Presidência da República entrando em áreas que não competiria a ele nesse sentido, e um Congresso mais ou menos ausente, quer dizer, com problemas seríssimos de representação. Quer dizer, então, a gente vive, de fato, como você bem disse, numa crise institucional. Quer dizer, a democracia brasileira, hoje, ela está realmente fragilizada diante desse processo. Como você pergunta, quem... Quer dizer, isso é difícil de fazer. Eu acho que a Constituição estabelece parâmetros de regulatórios. Então isso era que devia ser obedecido. Ludmila, na sua visão, tá? Depois que já foi colocado aqui no cenário político atual, tantas medidas provisórias, decretos, esse conflito, aí está agora a reforma da Previdência, tá? Será que sai agora nesse primeiro semestre ou não? Como é que você vê o cenário político do executivo hoje no Brasil? Falando agora do executivo, o cenário político atual. Bom, Demóstenes, eu considero que, para a gente fazer um apanhado dos 6 primeiros meses do governo Bolsonaro, é um governo que me inspira um certo temor. Parece que nós entramos num trem e estamos num trem descarrilhado, sem destino, com uma péssima articulação do executivo com o legislativo, eles não se entendem. O legislativo também não tem retratado muito bem os anseios da sociedade, porque é importante, e aqui vai uma provocação aos colegas, quando a gente pensa que o legislativo é o representante fidedigno das pessoas, né, da população, a gente deixa de falar de variáveis importantes de como essas pessoas estão no legislativo hoje. A forma de elegibilidade, ela requer aí muitas... dinheiro, influência, poder. Então eu não sei se exatamente as pessoas que estão ali constituídas representam o grosso da nossa sociedade. Então existe uma crise colocada de legitimidade. E o executivo se arvora nessa crise de legitimidade do Congresso e emana para ele todos os poderes, só que ele não tem habilidade, até o momento, demonstrada, de dar norte para o rumo do país. Ele não, a meu ver, assim... os investidores estrangeiros, as pessoas com quem eu converso na rua, estão se sentindo amedrontadas. O que o Brasil tem para nós nos próximos 4 anos? Então, considero a minha avaliação nos 6 primeiros meses não é nada positiva nesse aspecto. Assim. Muito bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com Giro em Ação. Seu sofá está sujo? A Impersec é especialista no ramo de limpeza, higienização e impermeabilização de estofados, bancos e tapetes. A empresa atua no mercado goiano há mais de 5 anos com o objetivo de trazer a plena satisfação a todos os seus clientes. Seu ambiente renovado, livre de sujeiras, com suas cores de volta. A empresa utiliza produtos específicos e maquinário profissional. A Impersec trabalha com a limpeza de cortinas, banco de veículos, limpeza e hidratação de couro e limpeza de tapetes. Faça já o seu orçamento através do telefone 62 3070 3939 ou 9825 18431.
Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o Giro em Ação. Em pauta, os três poderes. Como funciona? Suas funções típicas, atípicas. Eu quero deixar aqui para os quatro convidados, o que vocês, nesse atual, analisando aqui a situação política, institucional brasileira, vocês acham que o que está acontecendo não passa uma insegurança jurídica, tá? Tanto o mercado interno como os investidores externos, que querem hoje investir no Brasil, mas tem um receio. Vamos começar aqui pelo professor Railton. Se me permitir, eu vou fazer uma abordagem da seguinte forma. Mais instabilidade jurídica é a instabilidade política de um governo que não apresenta um programa, um projeto. Por exemplo, um projeto para a indústria, um projeto para a geração de emprego num país que já bateu aí novamente 13 milhões de desempregados, um projeto para a educação, um governo que diz que não seria ideológico, combateria as ideologias e que assume uma ideologia de extrema direita, de desmonte do Estado. O principal ministro não é o Moro, que está agora em grande dificuldade por conta das revelações do The Intercept. O principal ministro é o Chicago Boy, Paulo Guedes, que tem uma concepção de estrangulamento do Estado, de Estado mínimo. E Estado mínimo para o povo, para o trabalhador. Estado máximo para o grande investidor internacional. De tal forma que nós não temos um projeto de país, um projeto de governo, nem o Plano Nacional de Educação tem sido respeitado. Então, em primeiro lugar, nós deveríamos falar de estabilidade política, de um presidente da República e de um governo que apresentasse uma proposta para o país, para a ciência e tecnologia, para a educação, para a geração de emprego. E a partir daí, sim, pensar a harmonia dos poderes, que é fundamental, que é basicamente respeitar a Constituição Federal. Agora, quando há esse esvaziamento político, você vai ver o que? A indignação popular crescente, cada vez mais. Querer resolver o problema do país colocando como única plataforma a reforma da Previdência. Até mesmo o presidente da Câmara disse que fazemos a reforma da Previdência e amanhã o Brasil continua o mesmo, se não há projeto para o Brasil. E não pode haver uma reforma que sacrifique só a base da pirâmide social e mantenha privilégios que disseram que vão tirar. Portanto, há uma instabilidade política e isso reflete no mercado, isso reflete internacionalmente na visão que se tem do país, isso reflete nos ânimos da própria população. Então nós precisamos de uma classe política que trabalhe, e trabalhe de fato pelo país. Lorena. Se me permite, Demóstenes, eu vou incorporar Renato Russo agora e vou falar a seguinte frase. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. 6 meses de governo, eu quero dar minha opinião primeiro jurídica, para falar da insegurança jurídica que os profissionais da área vivem atualmente. Quando estudei, quando fiz a graduação, eu aprendi que o que estava na Constituição deveria ser interpretado, respeitado e aplicado. Hoje, em ações de pessoas, de clientes, de amigos, o direito ele não é totalmente aplicado da forma que deveria ser. Então, a insegurança jurídica hoje ela é patente, ela é fato. Não tem como falar que não existe, que é uma ilusão criada por todos nós. Isso não. E também como cidadã, porque aqui, Demóstenes, eu represento parte de um grupo de mulheres que são independentes, que trabalha, que luta por seus direitos, por seus ideais, que acorda cedo, que vive do suor do seu trabalho. E quando a gente chega em casa no fim do dia, a gente não tem aquela perspectiva. E aí, o Brasil? O que o Brasil vai me oferecer? O que eu posso esperar do meu presidente eleito agora para frente e a união dos poderes? Qual o programa que vai avançar não só a mulher advogada, mas a mulher da periferia, a mulher empreendedora,
E é essas perguntas, Demóstenes, que ficam martelando na cabeça diuturnamente, nos preocupa. Porque a partir do momento que não tem programa, que não tem respaldo e que não tem investimento, né, em políticas públicas principalmente, é difícil. Professor Itamir, qual a sua visão? Olha, esse governo que está aí foi um governo, vamos dizer assim, de críticas a uma ordem que, vamos dizer assim, que existiu durante algum tempo e caminhou ideologicamente para uma posição, vamos dizer, de direita, muito de direita. E desde da eleição de 2010, reforçada em 2014, o país vive um clima de animosidade. Então, esse clima de animosidade, ele não foi desfeito. Quer dizer, nós chegamos, vamos dizer, no processo eleitoral, que é normal que haja animosidade, que haja disputa, que haja, vamos dizer assim, busca de voto, e aí as animosidades se apresentam. Então, é normal. Mas no processo da vida normal, a partir do processo de constitucionalidade e de institucionalização de um governo, o governo tem que trabalhar sem levar em conta as inimizades, os problemas e trabalhar, enfim, numa função social mais ampla. Não tem acontecido. Quer dizer, nós vivemos, a instabilidade política, ela é presente, né? É um Congresso que a própria base do governo busca vantagens e com isso atrapalha, vamos dizer, a própria ordem, a própria dinâmica do próprio governo, né? Então nós temos uma situação política de um executivo que extrapola, e vamos dizer assim, já saíram 3 dirigentes, tipo ministros, já foram demitidos, né? Então, dentro de 6 meses de governo. E, como a doutora mesmo colocou, o Senado acabou de decidir pela revogação de 7 das medidas provisórias que tratavam da questão de arma, que tem um estatuto do armamento no país, né? Então, vamos dizer assim, tenta-se resolver o problema da insegurança que existe, dando arma a todo mundo. Quer dizer, as estatísticas indicam que onde tem muita arma tem mais morte do que aqui. O Brasil tem, por ano, 46 mil mortes por arma de fogo. Quer dizer, mas vamos distribuir mais armas, vamos dizer assim, vamos resolver a questão. Então, nós temos, de um lado, um executivo que, de certo modo, inoperante, porque não cumpriu aquela, vamos dizer, não tem projeto para educação, não tem projeto, né? E um legislativo que, a duras penas, fica numa situação difícil. Quer dizer, parece-me que hoje começou a ser votada a lei da Previdência Social, não sei se... Mas é uma previdência, vamos dizer assim, que retira direitos, principalmente dos mais pobres. E você tem também um judiciário, como eu já tinha observado, um judiciário que se extrapola suas funções. Quer dizer, então nós vivemos um clima de dificuldade muito grande. Quer dizer, essa perspectiva, a perspectiva de país, a perspectiva de saídas, não se apresenta claramente. Não se apresenta claramente, Demóstenes. Nós temos, vamos dizer, como nós não temos projeto, nós não temos, as alternativas ficam difíceis de ser percebidas, né? A questão ideológica tinha que ser, de certo modo, desmontada para um cotidiano mais saudável, mais alternativas mais possíveis de solução. Quer dizer, então isso preocupa muito. Nós vamos para o nosso intervalo. Eu vou deixar uma pergunta já aqui para a Ludmila. Ludmila, essa crise institucional ou política não vem só do presidente Jair Bolsonaro, não. Ela é uma crise anterior, tá? Já acompanhou outros presidentes. Tá? Para o intervalo, na volta,
Ela responde. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Estamos de volta. Eu fiz uma pergunta para a Ludmila. Esse cenário político, essa crise política, institucional, não vem agora desse Congresso atual, que foi um Congresso que teve uma grande renovação, e nem do Executivo. Já é uma crise anterior. Nós temos aí uma presidente que foi tirado pelo Senado, temos um ministro do STF que praticamente tirou, ou tentou afastar um senador da República que não obedeceu à ordem do STF. Ou seja, passando assim uma imagem um pouco difícil aí para o cidadão comum. Certo? Então essa crise não é atual, né? Ela já vem de outros governos, correto? Sim, né? Mas usando uma expressão que tá na moda ultimamente, é uma balbúrdia institucional, né? Balbúrdia. De fato, essa não é uma crise recente. Se eu puder fazer uma avaliação breve aqui, acho que tem se acirrado de 2013 para cá, a partir das manifestações que foram às ruas em junho, maio, julho de 2013, e naquela época o governo não soube pacificar aquela pulsão social que começou de maneira ali pelos 20 centavos, mas depois virou um turbilhão bem heterogêneo de demandas e que foram bastante conciliadas pelo espectro político da direita. Eu acho que a direita soube antever essa janela de oportunidades da insatisfação popular e criou um discurso antissistêmico e que perpetuou no governo Dilma, que foi impeachada num impeachment controverso, querendo ou não, aqui eu sei que tem gente que é favorável, que vê base jurídica, mas tem gente que não vê e vê tudo que ela fazia ali dos contingenciamentos como uma prática usual do Executivo e que foi imputada a ela uma irresponsabilidade, não aos outros, mas enfim. E abriu-se essa lacuna que se perpetuou no governo Michel Temer, esse discurso antissistêmico, tanto que nós elegemos um presidente da República sem sequer saber o que ele estava apresentando à nação. O nosso presidente da República não precisou ir a nenhum debate apresentar qual era o programa de Brasil que ele tinha para os 4 anos. Por quê? Porque essa crise se perpetuou e chegou aos píncaros que hoje nós preferimos ter qualquer coisa e jogar o Brasil às cegas do que, notadamente, nos pacificarmos. Eu acho que acabou-se essa liga, esse tecido social se rompeu. Nós precisamos hoje fazer com que os poderes, em harmonia e equilíbrio, consigam costurar novamente esse tecido para que a gente possa pensar no Brasil melhor e mais próspero para o futuro. Professor Railton. Pois bem, eu vou nessa linha da Ludmila, muito oportuna. Em 2013, nas jornadas de junho, o povo foi às ruas pedindo basicamente mais educação, mais saúde, mais transporte, mais moradia, ou seja, mais Estado, mais responsabilidade do Estado. Não houve realmente, da parte do governo, do Partido dos Trabalhadores, uma gestão muito adequada dessas demandas que surgiram à época. E isso intensificou a crise, houve esse afastamento, que ao meu ver também não havia base jurídica, havia na verdade um interesse de classes em disputa no país, ou seja, um mercado que não estava satisfeito com o modelo de Estado e, obviamente, uma base mais popular que queria um Estado que atendesse cada vez mais às demandas populares. Essa disputa de modelo é que nos trouxe a esse estado de coisas que nós estamos hoje. E tivemos realmente a eleição de um presidente sem debate nenhum. Basicamente, né, com todo o respeito, o episódio da facada foi determinante para a eleição do presidente e o tirou do debate. De tal forma que nós continuamos com a crise.
não há, eu diria, nenhuma acomodação, quem dirá uma assimilação. Nós estamos ainda no conflito de modelo. E o Estado brasileiro não pode ser uma empresa que tenha superávit e lucro. O Estado brasileiro, ele deve atender às necessidades do seu povo, que é o seu soberano, que tem que ter voz e vez para apontar os destinos da nação. Muito bem. Lorena. Eu quero aproveitar a oportunidade, Demóstenes, e conclamar toda a sociedade brasileira, especialmente o nosso povo goiano, para que participe das discussões políticas. É muito importante. Nós é que sentimos literalmente na pele, né, o que é ter o aumento do combustível, o aumento do transporte coletivo. É um exemplo. Então, essa questão de país, essa questão política, essa estruturação de poderes, essa harmonia, essa independência e dependência ao mesmo tempo, ela tem que ser acompanhada e debatida. Nós não estamos contra o Brasil, nós estamos a favor, nós somos povo brasileiro, nós queremos ter satisfação integral, os nossos direitos constitucionais resguardados, apenas isso. Então, conclamamos a sociedade para que participe e para que juntos nós possamos alcançar o orgulho de dizer Pátria Amada Brasil. Muito bem, professor Itamir, sua colocação. Olha, eu concordo, realmente eu acho que as falas, vamos dizer assim, estão muito interessantes nessa perspectiva dessa crise institucional que se vive, né? A gente começou discutindo a questão dos poderes, né? Eu também eu observei isso aqui, mas eu estou deixando. Nós começamos a discutir a questão dos poderes, e a questão, de fato, não é a questão dos poderes. Quer dizer, se há uma crise entre os poderes, a crise, como eu tinha dito, 2010, a eleição de 2010, ela, de certo modo, criou um racha, e esse racha vem e não se acomodou. Quer dizer, a crise dos poderes que a gente conversou, ela termina sendo pautada em cima disso. E não há um projeto, quer dizer, eu acho que cada outro falou bem, não há um projeto, não houve um projeto, não há um projeto de reconciliação, não há um projeto de reaproximação dessas forças. Quer dizer, se o PT tem culpa, tudo bem. Quer dizer, mas a corrupção é uma corrupção que vem sistêmica no Brasil. Então, como a gente vai, vamos dizer assim, sair desse clima para um clima, pelo menos de congraçamento, que é um clima onde você respeite as posições dos outros, onde quebre, vamos dizer assim, essa dinâmica de extremismo ou de rivalidades que existe, quer dizer, para se viver e para se compor realmente um país que necessita, um país que tem potencial. Nós estamos de um país que tem muita potencialidade, mas que realmente não se enxerga nessa perspectiva. Quer dizer, isso é a preocupação que a gente tem. Quer dizer, você conclamou, na verdade, eu acho que a gente que trabalha com ciência política fala, quer dizer, a política não é o Estado, é a sociedade como um todo. Quer dizer, são os cidadãos, principalmente num regime democrático. Quer dizer, então, como a gente vai democratizar o Brasil novamente, ou pelo menos democratizar o Brasil. Quer dizer, nós vivemos numa fase, vamos dizer, tida como o maior período democrático da história brasileira, mas uma democracia fragilizada, uma democracia que precisa ser retomada, precisa ser revista, vamos dizer assim, pela sociedade como um todo, e enxergar alguma coisa diferente para se trabalhar com isso. Uma democracia em vertigem, né? Sim. Eu só queria complementar o que o professor está falando, assim, nesse sentido do que é a política, né? A política, uma definição mais larga, é o espaço natural de resolução e pacificação da sociedade. Quem conflitua? As pessoas. A política é a solução dos conflitos. Exatamente. A política é o espaço de diálogo, de solução dos conflitos. Então, nós precisamos de lideranças que insistam nessa pacificação, nessa acomodação a partir da política. E o que a gente tem visto tem surgido lideranças que, ao contrário senso, eles refratam, eles quebram
essa pacificação. Não, Então, querem uma solução autoritária. Que não é solução. Portanto, política não é para juiz, política não é para burocrata, política é para o povo, que é o soberano. Portanto, nós precisamos de mais política, de mais participação numa época em que se nega a política, numa época em que quer se transformar o Estado numa empresa. Portanto, lá em 2013 se pediu mais Estado, mais educação, mais saúde. Agora querem menos Estado, menos educação, estrangulamento do Estado. E assim o sofrimento do povo é certo. Está muito bom, tá? Mas infelizmente terminou nosso tempo. Eu quero agradecer a Ludmila. Obrigada, eu demonstro. Obrigada aos colegas. Foi um debate enriquecedor. Eu saio daqui aprendendo muito mais do que eu vim contribuir. Vocês Foi podem bem ter didático, bem didático. Ao professor Francisco Ítami. Obrigado, também agradeço muito a oportunidade e vamos dizer assim, estar aqui confrontando e participando com os outros. Acho que foi muito interessante. Doutora Lorena. Muito obrigada pela oportunidade e dizer aos meus colegas que foi um prazer, uma tarde muito bacana de conhecimento aqui com vocês. Professor Railton. Demóstenes, eu que agradeço, e esses colegas debatedores extraordinários, você que leva o nome de um grande orador, foi uma grande satisfação estar com vocês. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e até o próximo programa Giro em Ação aqui na TV Metrópole.